Nos dias 25 e 30 de maio, choveu bastante no distrito de Pindorama. Ruas foram alagadas, casas inundadas e pessoas desabrigadas. A equipe do Pindorama na íntegra vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Nós estamos aqui com a dona Lúcia, que vai contar um pouco, né, do que aconteceu aqui na casa dela. Dona Lúcia, a senhora pode contar um pouco para a gente do que foi vivido nesses dias chuvosos? Minha querida, primeira cheia a gente perdeu uma parte do que tinha. Na segunda que foi muito mais, a chuva foi muito mais forte, foi 200 milímetros de chuva. E o que tinha perdeu tudo, está em cima das cadeiras, a gente já mandou fazer umas prateleiras para suportar, né? E nem tão cedo a gente não vai comprar nada, né? Aí uma das coisas principais que a gente não perdeu foi a fé. A fé em Deus, essa que é mais importante do que tudo. Mas os demais, vai-se embora os anéis e fica os dedos, né? Para se trabalhar, né? Para construir de novo, né? E as coisas de Deus, a vontade de Deus, a gente não sabe de nada, né? Só tem previsão, mas a previsão de Deus só Ele sabe, o dia e a hora, que Ele quer fazer o que Ele quer. Verdade. Ele quer o dono do mundo, né? A gente aqui estamos de passagem. Entendeu? E é só isso que eu tenho para dizer. O que aconteceu foi geral, né? Todo mundo perdeu, né? Suas coisas que construiu, mas Deus vai dar em dobro, com certeza. Vai. Estamos aqui com a Claudinha. Ela vai nos contar um pouco, né, sobre também as cheias que aconteceu aqui, não só nesse ano, mas em outro ano, em um outro tempo, que acometeu a sua família. Sim, foi. Ano de 62, segundo meu pai, minhas tias, a minha avó, que eu ainda alcancei, e meu avô não, que foi a vítima de uma cheia histórica, uma enchente aqui. Se não me engano, dia 6 de junho, completa ano dessa trágica enchente aqui, que ele chegou a falecer das fortes chuvas, da água na ponte do pescoço ali, onde ele tinha um lote e tinha seu gado, e à noite o gado passou ilhado, umas águas, e ele foi avisado de vir socorrer, né? E chegando lá, a enchente tão forte, submissa à ponte, ele, ao fazer a ultrapassagem, não aguentou as forças da água e desceu e veio a falecer. Isso é uma coisa histórica, isso que abalou até hoje nessas enchentes, que hoje nós presenciando a nossa idade, com as nossas mãos, ao nosso tempo, está sendo bem lembrado. A nossa família até hoje foi a única prejudicada em relação ao falecimento de águas, mas hoje também não está sendo fácil aí com toda a perda de bens materiais, casas e muita coisa ainda para fazer, até que recupere tudo isso, né? Sim. Vai ficar uma nova história aqui na nossa colônia Pindorama. Verdade. As chuvas aqui também, nesse ano de 2022, né? Também foram muito fortes, né? Foi trágico. Encheu, invadiu várias casas, várias pessoas foram afetadas. E com isso acaba trazendo lembranças, né? Do ano de 62, não é isso? 62 eles contam. Meu pai tinha 8 anos de idade, que é o mais novo. Mas tem meu tio Aguinaldo Rodrigues, tem o meu pai Cícero Rodrigues, e o meu avô é muito conhecido, que é o seu Manuel Avelino Rodrigues.
Então isso foi muito lembrado da minha avó que ficou aí com 5 filhos para criar sozinha. E é muito difícil, graças a Deus que aqui na nossa Pindorama não teve falecimento, mas foi muito, como posso falar, de sentir o que aconteceu com as Vem à famílias, tona, né? né? Vem à Tudo tona. vem à tona. Então, Não é fácil construir uma vida e a gente vê assim se indo repetidamente assim numa semana. Né? Muito difícil, onde eu me botei, toda a minha família também ajudar muitas pessoas. Estou aqui com o senhor Cláudio Honor, né, vai falar um pouco também da sua experiência nesses dias chuvosos. Durante esses 37 anos que eu moro aqui na região, eu nunca presenciei esses fatos ocorridos durante esses tempos, esses períodos muito chuvosos, muita chuva na região, a qual pessoas desesperadas pedindo o socorro, né, a emergência. E nesse momento, o nosso papel como cidadão é ajudar as pessoas, certo? Porque nós temos que sempre fazer os bens às pessoas e ajudar, certo? Então, naquele momento que a Maílza, a irmã Maílza estava angustiada, preocupada ali com o seu transporte dentro de uma garagem, e ali o meu pensamento, meu intuito foi só de ajudar. Então, eu sempre estou aqui à disposição e o meu prazer é fazer os bem às pessoas. Aqui na quadra S, na rua Princesa Isabel, nós podemos ver alguns danos causados pela chuva. Essa ponte que aguentou muito bem a chuva, embora esteja com a sua estrutura comprometida. Temos ali também um muro que caiu, cedeu. Uma casa aqui mais à frente, nós vemos a marca da água. Onde que a marca chegou, onde que a água, o nível da água subiu. Naquela partezinha marrom que você vê, a água chegou naquele nível, naquela altura. E mais na frente, nós temos também uma casa que, infelizmente, cedeu. Aqui mais na frente, nós podemos ver não só o calçamento todo danificado, como também aqui à minha direita temos essa casa que infelizmente foi totalmente destruída. Várias pessoas perderam suas casas, outras tiveram a estrutura do seu lar comprometida e com isso tiveram que procurar outra alternativa para morar. Umas vão para a casa de parentes e outras estão se alojando aqui no Colégio Municipal Maria Rocha. As chuvas deixaram comprometidas 10 pontes aqui no município de Coruripe. Uma delas fica localizada no povoado Pescoço, na rodovia AL-105. Essa ponte teve parte de sua cabeceira levada pela chuva. Foi reformada provisoriamente e será restaurada em breve. Pessoal, estamos aqui com Giovanni e ele vai falar um pouco para a gente do que foi vivido nesses dias chuvosos aqui, né, em sua residência. Muito bem. Bom, boa tarde, né, a todos. Aqui junto com
os repórteres de Pindamonhangaba na íntegra, né, que é muito importante, registrando esse fenômeno. É o seguinte, pela primeira vez, desde quando eu estou aqui há muito tempo, nem lembro quanto tempo, mas eu vi uma enchente desse tipo. Nunca tinha acontecido isso, de ter chegado aqui em casa. Nunca tinha chegado aqui em casa essa enchente. Dessa vez, realmente foi muito forte, que entrou, sujou a casa toda. Tivemos que levar os móveis para a casa da irmã Ziza, da Carla, porque senão ia perder tudo, né? Tudo, né? Mas foi um momento difícil, porque a gente viu também os vizinhos aí correndo. O quintal era uma correnteza muito forte. Então, e a chuva foi forte, né? Mas parece que não foi só a chuva que provocou isso. A impressão que dá é que não foi só a chuva. Algum fator a mais pode ter feito com que a água viesse como ela veio, né? Porque alagou a rua toda. É o nível subindo, né? O nível subindo muito, a gente ficou aí. A força da água. Isso, exatamente. A força da água é até uma correnteza muito forte, que poderia levar qualquer pessoa que não tivesse resistência para ultrapassá-la. Então a situação é essa aqui. Aqui na nossa casa aqui, ela encheu mesmo aí. A gente teve o quintal todo transbordando. O muro quebrou, virou, né? E não perdemos muita coisa porque nós levamos, mas alguns móveis foram perdidos, mas não tanto, né? Mas, se Deus quiser, nós esperamos que não se repita mais né? Essa calamidade que aconteceu, né? Tá certo. Então, obrigada. Ok. Por nos receber. É um privilégio, né? Poder estar aqui junto com você, a Gisélia e o nosso repórter, o Galvão, né? Fala, Galvão. Muito obrigada mesmo por nos conceder essa pequena entrevista, mas que será de uma grande valia. Muito bem, é muito importante que vocês façam esse trabalho, até porque as autoridades precisam ver, né, o que está acontecendo. Eu acho que é preciso até que a Defesa Civil também daqui de Coruripe faça uma inspeção em algumas barragens por aqui. Pode não ter sido elas mesmo, mas é bom fazer uma inspeção para evitar que mais tarde possam ser elas que venham provocar coisas piores, né? Se for ruim o que aconteceu, se isso fosse provocado por alguma barragem, seria pior para todo mundo. Então é preciso ver se essas barragens têm autorização de funcionamento, se existe uma inspeção correta. E se não, é bom fechar tudo, porque aí ninguém vai ter mais ter essa preocupação, né? Eu estou aqui com o pastor Leonardo, da Igreja Batista aqui em Pindorama, e ele vai contar também para a gente como foi a experiência, né, que ele teve nesses dias chuvosos aqui na nossa região. Queria antes saudar os nossos queridos que estão nos assistindo nesse momento e contar como eu moro em São José da Laje, como eu morava em São José da Laje, então eu já passei por alguns momentos parecidos como esse, como enchente, e eu lembro que no primeiro dia da enchente, quando eu saí para a rua, eu corri para abrir a igreja, que eu vi o caminhão tirando as coisas do cartório, assim, bem rapidamente e apressadamente, com a corrente de homens. Eu fiquei assustado a partir daquele momento, porque eu nunca tinha vivenciado aqui essa situação, mas eu comecei a perceber que havia uma corrente do bem, onde as pessoas se ajudavam, onde as pessoas davam as mãos para que fosse sanado o mais rápido possível aquela situação. Já na segunda vez que nós percebemos que foi uma quantidade, um volume de água bem maior, eu estava na porta da igreja e eu tinha comentado isso com algumas pessoas e eu estava perguntando, Senhor, como é que eu vou explicar isso agora para as pessoas, para os irmãos da igreja? Certamente eles estão se perguntando nesse momento onde Jesus está. E eu preciso responder essa pergunta, Senhor. Onde é que o Senhor está? E eu, comentando isso bem rapidamente, o Senhor vinha ministrando no meu coração e eu comecei a ver alguns homens tirando algumas pedras de frente à igreja para que os caminhões passassem, para que os tratores passassem, e eu comecei a ver o Senhor naquele momento, como se o Senhor estivesse falando no meu coração, eu estou aqui, com esses homens, com esse ato de bondade, tirando as pedras. Eu vi também um grupo de homens que estavam também na porta da igreja, inclusive eu corri para
auxiliá-los nesse sentido, empurrando um carro que havia parado nas águas. E eu vi também o Senhor naquele momento. O Senhor estava ajudando as pessoas. E eu, conversando de sério, o pessoal do Pindorama na íntegra, eu comentando com alguns irmãos que eu não sabia que Jesus sabia dirigir trator. Eu não sabia que o Senhor sabia dirigir trator. E naquele dia eu vi o Senhor, através daqueles homens, salvando algumas vidas dentro de suas casas. Eu vi o Senhor pegado em enxada, tirando lixo dos córregos. Eu vi o Senhor Jesus também com um rodo na mão, através da vida das pessoas, ajudando os vizinhos, socorrendo os vizinhos. E isso fez com que meu coração se acalmasse, porque a resposta que eu tinha feito, onde o Senhor estava, foi respondida, através da ação dos irmãos, através da ação dos amigos da rua, de algumas pessoas que eu nem conheço, mas eu vi o Senhor através da vida deles. E isso confortou meu coração em saber que num momento tão difícil, o Senhor estava agindo através da vida de algumas pessoas aqui. É um momento desesperador, né? Mas que em meio àquela confusão toda, aquele desespero todo, a gente podia ver a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, através da vida das pessoas, né? Nos abençoando também, abençoando cada vizinho. Verdade. Quando eu via a ação das pessoas, eu sabia que o Senhor estava agindo naquele lugar através dos anônimos, assim, eu digo anônimos porque na minha parte eu não conhecia as pessoas e eles estavam tipo uma corrente do bem, ajudando uns aos outros, e aí eu pude ver a ação do Senhor na ação voluntária das pessoas. Sem importar se conhecia ou não, né? Aquela pessoa Isso. estava ali de braços abertos para ajudar. Inclusive o rapaz que teve o seu carro danificado era de Itaquarana, então ele não era daqui. Então as pessoas não perguntavam quem era, de onde era, mas rapidamente ajudavam, independente da situação que eles estavam enfrentando. Isso é muito bom. Nossa região é exatamente isso. É uma região pequena, mas muito acolhedora. Verdade. Então, desde já, nós agradecemos a entrevista, né, esse depoimento, que é muito importante, não só para a nossa página, mas também traz uma certa tranquilidade, né, para o pessoal que vai assistir, vai estar assistindo, e saber que Deus sempre esteve cuidando em cada detalhe. Sempre estará.